Bom dia, eu saúdo todos com a santa paz de Deus. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em duas cartas. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, verso 9, verso 16 e 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Mas antes de nós começarmos, como sempre, ficam nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos no nosso canal. Peço a você que está de passagem aqui no canal, que se junte a nós para a honra e glória de Deus. E agradecemos em modo em geral todos os nossos seguidores de todas as nossas redes sociais. E também todos estão orando pela nossa evangelização. E também nós aqui estamos orando por todos vocês também, para a honra e glória de Deus. Amém? E nós vamos fazer parte 1 e parte 2 desse tema. Se nós não fechar na parte 2, nós vamos fechar na parte 3. Amém? Para a honra e glória de Deus. E qual o tema de hoje aí, Guest Prayer? Qual o tema de hoje aí? O tema de hoje é novos convertidos. Amém? Para a honra e glória de Deus. Há diáconos, pastores, presbíteros, anciões, todos cuidem dos novos convertidos, dos antigos, cuidem das ovelhas do nosso Pai, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus fala assim para nós, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, 2, verso 9, verso 16 e 17. Vamos para a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus fala assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Look at my eyes, please. Direção de igreja, diáconos, pastores, principalmente pastores. Que os pastores hoje em dia estão chegando nos púlpitos aí, né? É só esculacho aí, jogando as ovelhas de Deus no maior precipício ainda, né? Chega na igreja e tem uns ainda que se acha até que é artista, fala que é artista. Não, porque eu sou artista. Que artista o quê, meu irmão? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se coloque como instrumento de Deus e deixa Deus te usar. E para de estar jogando as ovelhas de Deus para baixo. Dá para você ver o tamanho do problema que vocês estão arrumando aí, tanto com as ovelhas quanto na presença de Deus. Pare com esse negócio de se achar que é o grandão, o entendido e não sei o que. Chega no púlpito da igreja lotada e começa a falar mesmo de coisa, entendeu? E entristecendo as ovelhas. Quantas ovelhas não tem aí distanciado aí? Outras porque é fácil servir a Deus? Não. Imagine a direção da igreja já cuidando, já bem cuidado, no caso já é uma prova, uma luta para os novos convertidos e os velhos, e as ovelhas de Deus permanecerem nos caminhos do Senhor. Ainda imagine isso aí, com uma afronta dessa, com uma humilhação dessa, vem com coisas que não sei o que não tem nada a ver. Meus irmãos, para a honra e glória de Deus, amém? Zele das ovelhas do nosso Pai, para a honra e glória de Deus. Seja sábio no falar, no pronunciar, está no púlpito. Púlpito é o que? Um lugar santo, sim ou não? Quando você for falar para alguém na rua, você está falando de quê? De santidade, sim ou não? Do nosso Pai. Então, meu irmão, peça perdão para o nosso Pai, se arrependa desse teu procedimento. Lembrando, nós somos apenas um instrumento na mão do nosso Eterno. Como eu havia falado antes, tem pessoas aí que estão se intitulando até de artista. Que artista? Artista de onde? Você é um ator de novela, de filme, de não sei o que, isso, aquilo, outro por aí afora. Você é um pregador. Para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus fala, examine-se o homem, pois assim mesmo se examine. E pare com isso, amém? Para a honra e glória de Deus. Pastores, presbíteros, anciões, diáconos, todos vocês, cuidem bem dos nossos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo. Para a honra e glória de Deus. Aí imagine, novo convertido. O que Paulo está falando aqui? O que o nosso irmão Paulo escreveu aqui? Na primeira carta aos Coríntios, o que ele escreveu? Não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar. Por quê? Porque as coisas espirituais, porque mesmo os apóstolos ali, rodeados com Cristo, eles não entendiam as parábolas que Jesus falava. Jesus tinha que explicar. Imagine o novo convertido falar das coisas celestiais, espirituais.
Por isso eu te peço, meus irmãos, pastores, diáconos, presbíteros, anciões, para a honra e glória de Deus, parem com isso, amém? Se examine, arrependam-te, para a honra e glória de Deus, e cuide bem dos nossos irmãos. Não é porque você tem um título de pastor, de presbítero, ancião, diácono e por aí afora, que vai chegar entristecendo o povo de Deus. Quantas almas aí estão distantes de Deus? Por causa disso, às vezes, os nossos irmãos chegam provadinho ali na igreja, seja ela qual for, seja a tua igreja qual for, você chega ali na igreja ali, triste ali, por quê? Porque é uma luta, é um grande conflito. Imagine um novo convertido, passando por prova, tanta coisa, isso, aquilo, outro, saiu do mundo, o mundo cheio de pecado, tudo que não presta, novo convertido ali começa umas pregações, umas correções que não tem nada a ver, com a palavra de Deus. Quando pensa que não, entra ali uma tristeza profunda, novo convertido, ou um velho convertido está passando por uma prova, se distancia dos caminhos de Deus. E aí, como é que fica você diante de Deus? Fazendo isso, porque você está sendo um instrumento ali de Deus, você é um representante de Deus, sim ou não? Então que você use o dom que Deus te deu com sabedoria, com temor, com amor e com prudência, para trazer o povo para a presença de Deus e não para espantar o povo da presença de Deus, afastar o povo da presença de Deus. E a vocês que são novos convertidos, look at my eyes, please. Não é fácil servir a Deus, são provas e mais provas, mas clame ao sangue do Cordeiro, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, está pronto, apto, para vir ao nosso encontro de socorro às nossas lutas, provas, amém, para a honra e glória de Deus. E Ele nos dá vitória, e tão breve nós estaremos com Ele na eternidade, para os séculos dos séculos, amém. E lembra, pastores, presbíteros, anciãos, diáconos, vocês estão mexendo com o templo do Espírito Santo, vocês estão cuidando de algo sagrado, e nós vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Pare com esse negócio de se intitular como pastor, como não sei o que, isso, aquilo, outro. Se intitula como servo de Deus, como instrumento de Deus, para a honra e glória de Deus, amém? Com amor, carinho, temor. Vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, vocês vão ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Vamos lá, verso 9. A palavra de Deus fala assim, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nossos irmãos que está sendo cuidados são o quê? Edifício de Deus, o templo de Deus. E nós vamos ver o que a palavra de Deus continua falando para nós. Arrependam-se desse maus caminho. Deus mandou falar isso, Deus mandou aquilo. E essas correções fazendo vergonha para o povo de Deus dentro das igrejas. Para com isso.